Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Aqui está o teu filho, Pai, em tua presença. Ó Deus, toma-o em tuas mãos, Senhor, e usa-o na autoridade do teu Espírito Santo e na revelação da tua palavra. Ó Deus, que ele diminua neste momento e que o Senhor cresça, que ele desapareça e o Senhor apareça, Pai. Ó Espírito Santo, e que a tua glória invada este ambiente, Senhor. Abre os olhos espirituais da tua igreja neste momento, Senhor. Ó Deus, abre os ouvidos espirituais da tua igreja também esta noite, Pai. E que tudo aquilo que venha a ser pregado aqui, Pai, que a gente possa absorver e praticar no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, usa o teu filho na autoridade do teu Espírito e toma-o, Senhor, como boca tua aqui na terra, em nome de Jesus. A igreja diz, em pé até a segunda ordem. A paz do Senhor Jesus, amém? Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Aqueles que estão sentindo Deus aqui nesse lugar, levante a mão para o céu e dê um glória para Ele. Jesus está falando desde o começo desse culto, irmãos. E eu confesso aos irmãos que eu estou maravilhado pela peça que foi apresentada pelo Kadosh. Desde o começo do culto que o Espírito Santo ele fala fortemente ao meu coração. E quando me foi incumbida a responsabilidade de trazer a mensagem, a palavra de Deus, no culto de Santa Ceia, eu coloquei o meu joelho no chão e disse: Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja? Porque de mim não sai nada, eu não tenho nada. E o Espírito Santo me leva a uma passagem bem interessante, quando aconteceu a morte de Jesus e colocaram ele dentro do túmulo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 6 e 7. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, a minha Bíblia ela é um pouco na tradução de hoje, então vai diferir um pouco da sua, mas o significado é o mesmo. Versículo 6 diz assim: em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Versículo 7. Bem como um lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Eu vou repetir o versículo 7 para você entender bem o que é que Deus vai falar conosco nessa noite. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Grave esta palavra: dobrado à parte. Diga comigo: dobrado à parte. Essa foi para mim, agora faça mais forte. Diga: dobrado à parte. Irmãos, folheando a Bíblia e lendo algumas passagens do Novo Testamento, nós iremos ver essa mesma história sendo narrada em Marcos, em Lucas e em Mateus. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas também vão decifrar e vão narrar essa mesma história, só que de forma diferente. O que me chama a atenção em João narrar essa história é que ele faz questão de explicar detalhadamente um versículo, que é o versículo 7, que fala exatamente sobre
as faixas que estavam em volta do corpo de Jesus e o lenço que estava à parte. Eu observando o capítulo 18 e o capítulo 19 de João, a tortura da cruz começa a partir daí. Quando Jesus está reunido com os seus discípulos em Getsemane, e ele diz aos discípulos: olha, fiquem aqui, vigilância, porque eu vou orar à parte. E a Bíblia diz que ele foi orar à parte, e quando chega lá no lugar, ele se ajoelha, se inclina sobre o chão e começa a falar com Deus. E a partir daquele momento ele começa a sentir que chegou a sua hora, e que ele ia passar por tudo o que ele passou, para que eu e você estivesse aqui hoje. Eu confesso a vocês que quando o Kadosh estava fazendo a peça, eu estava sentadinho ali, e de repente o Espírito Santo de Deus me tomou, e eu comecei a me derramar em lágrimas, e eu comecei a chorar, porque muitas das vezes, irmãos, nós somos muito ingratos. Por que somos ingratos? Porque tudo que Jesus fez por nós, eu e você merecíamos. A morte que Jesus passou era para eu e você passar. O sofrimento que Jesus passou era para eu e você passar. Tudo que Jesus passou era para mim e para você. Mas foi como foi bem ressaltado aqui nessa noite em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João enfatiza bem esse versículo para mostrar para mim e para você o tamanho, a imensidão do amor dele pela humanidade. Ainda eu, pecador, cheio de defeito, andando contra a palavra de Deus, o Senhor olha lá do céu e resolve provar para mim e para você o quanto Ele nos ama, o quanto eu e você é especial para Ele, o quanto eu e você é importante para Ele. Como? Enviando o seu Filho para morrer morte de cruz. E eu confesso a vocês, faz 5 anos que eu confessei a Jesus como meu Salvador. Eu ouvia falar que Jesus foi crucificado, eu ouvia falar que Ele carregou uma cruz, eu ouvia falar que Ele foi chicoteado, eu ouvia falar que Ele foi cuspido, eu ouvia falar que Ele foi bofeteado, eu ouvia falar que foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinho. Eu ouvi falar que quando Ele estava na mesa, sentado com os seus 12 discípulos, Ele sabia que um que estava ali iria trair. Mas eu nunca tinha lido na Bíblia aonde era que estava escrito toda essa história. E quando eu recebi a oportunidade de louvar, de pregar, trazer essa mensagem, o Espírito Santo de Deus disse a mim: meu filho, vá nessa seguinte passagem e leia assim, assim, assim. E quando eu comecei a ler, irmãos, quando eu comecei a observar o que Jesus passou, a cruz de 140 quilos que Ele carregou sobre os seus ombros, os cravos que foram cravados em suas mãos, as bofeteadas que Ele levou sobre a sua face. A Bíblia fala que Ele foi cuspido. O que é sinal de cuspe? Sinal de nojo. É quando você tem nojo de alguma coisa, você vai e cospe. Cuspiram o meu e o seu Jesus. Quando naquele momento eles cuspiram o meu e o seu Jesus, ele estava dizendo: você é nojento, você não presta para nada, você não vale nada. Quando eu comecei a ler a história, o Espírito Santo mudou a minha vida a partir daquele momento. Porque eu não tinha um envolvimento total com a mensagem da cruz como eu tive essa semana que passou. E lendo a história, o Senhor me leva nessa passagem nos versículos o qual eu acabei de ler. E eu aprendo algo bem interessante aqui. Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo foi crucificado, passou por tudo isso para me dar salvação e para te dar salvação. E hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Só que existe algo que eu aprendi aqui nesse versículo, que o Espírito Santo me ensinou, que eu quero que você entenda. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade onde a maioria das pessoas que estão no mundo não querem saber de Deus.
querem saber de prostituição, querem saber de bebida, querem saber de farra, querem saber de festa. Mas o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e eu quero transmitir para você nessa noite. Sobre essa passagem que nós acabamos de ler. Quando Jesus estava dentro do sepulcro, dentro do túmulo, ao terceiro dia, no dia primeiro da semana, que era no domingo de manhã, a Bíblia fala que ele ressuscitou. Só que Maria Madalena, junto com outras irmãs, foram visitar o túmulo para ver se Jesus ainda estava lá. E quando elas chegaram lá, elas depararam com uma visão e com uma situação que elas se apavoraram. Elas ficaram nervosas e começaram a perguntar entre si: aonde colocaram o mestre? Cadê o meu mestre? Cadê o meu Senhor? Ele não está aqui, ele sumiu. A Bíblia diz que quando elas chegaram lá, a pedra do túmulo tinha sido removida. E quando elas olharam para dentro do templo, do túmulo, Jesus não estava mais lá. E elas se desesperaram, ficaram apavoradas, correram e foram avisar a Pedro. Por que a Pedro? Porque Pedro era amigo íntimo de Jesus. E quando elas correram para avisar Pedro que Jesus não estava no templo, no túmulo, Pedro corre em direção a esse túmulo. Só que a Bíblia fala de outra pessoa que vai com Pedro, mas ela não cita o nome. No versículo 6, no versículo 5, fala sobre isso. No 4 e no 5 fala que outra pessoa correu com Pedro. Só que a Bíblia não diz o nome de quem correu com Pedro. E quando essa pessoa que correu com Pedro, os dois estavam correndo junto, a Bíblia fala que ele chegou primeiro, olhou dentro do túmulo, viu lá as faixas em cima, né, das pedras. Só que ele não observou algo que Pedro observou. A Bíblia fala que ele chegou primeiro, ele olhou para o túmulo, viu as faixas de linho e saiu e disse a Pedro: olha, ele não está aqui. Aí Pedro entra dentro do túmulo, observa as faixas, porém ele olha uma faixa separada à parte. Ele olha um lenço separado à parte. E como era que estava este lenço? Estava dobrado à parte. E por que não o lenço que estava dobrado não estava junto com outros lenços, com as outras faixas? E quando Pedro entra dentro daquele túmulo, que ele olha aquele lenço, ele entendeu o porquê daquele lenço estar lá dobrado. E para mim entender o porquê daquele lenço dobrado à parte, eu disse: meu Deus, por que foi que Jesus deixou o lenço dobrado à parte? Por que foi que ele não deixou junto com as faixas? Eu fiquei me perguntando isso e comecei a pesquisar e comecei a estudar. E fui perguntando e fui orando e fui pedindo a Deus a revelação e dizendo: Deus, me ajude. Se o Senhor me pediu para falar sobre isso, então venha cá, me ajude. Entenda uma coisa: quando o servo ele ia colocar a mesa para seu senhor jantar, ele preparava tudo nos seus mínimos detalhes. Tudo nos seus mínimos detalhes ele preparava. Deixava tudo certo. Com aquela maior preocupação para ver se o seu senhor iria se agradar daquela mesa. E segundo a cultura judaica ou hebraica, era posto um lenço do lado dos pratos. Para que aquele lenço? Era posto um lenço dobrado à parte do lado do prato, para que quando aquele seu senhor terminasse de comer, ele pegasse o lenço, enxugasse suas mãos, limpasse sua boca e jogasse o lenço em cima da mesa. Se ele fizesse isso, ele estaria dizendo: eu terminei a minha refeição. Porém, se ele deixasse o lenço dobrado e se levantasse da mesa, o servo dele não ousaria nem chegar perto. Ele teria que deixar lá o lenço dobrado. E você vai entender agora a importância desse lenço dobrado dentro do túmulo.
quando Jesus deixou o lenço dobrado dentro do túmulo, à parte, ele estava querendo falar aos judeus que não acreditavam que ele era o Messias, e que quando os judeus souberam que ele tinha ressuscitado, que ele tinha sumido dentro do túmulo, disseram assim: vamos tramar, vou dar dinheiro a alguém, para alguém mentir, dizer que roubaram ele e tiraram ele de lá. Só que Jesus é especialista em falar com o seu povo. Ele usou a cultura hebraica para falar com todos aqueles que não acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Messias e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então toda vez que o Senhor deixava o lenço dobrado, se levantava da mesa e saía, ele estava dizendo para o seu servo que iria voltar e que não tinha terminado a refeição. E é aqui que eu quero falar para você, querido e querida, preste bastante atenção. Jesus deixou o lenço em cima do túmulo dobrado porque ele estava querendo me dizer e te dizer: a obra que ele começou aqui na terra, ele ainda não a terminou. Sabe por quê? Porque um dia ele vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Só quem acredita e espera a volta do mestre, levante a mão, levante a mão. Eu quero ver você dando glória e aleluia, porque Jesus está voltando e ele está preparando a sua igreja para levar com ele para os altos céus. Quando Pedro chega dentro do túmulo, que ele observa aquela cena, Pedro entende. A Bíblia não fala quem era o outro moço que estava com ele, mas eu estudando, segundo os estudiosos, a Bíblia fala que era João. Só que João não entendeu. Por que João não entendeu? Porque Jesus falou especificamente para Pedro. E quando Pedro chegou lá, que Pedro viu aquele lenço dobrado, Pedro disse: o meu mestre ressuscitou. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: a boa obra que ele começou, ele vai concluir na sua vida. Eu não vim para aqui para pregar prosperidade, eu não vim para aqui para pregar chave de carro ou chave de casa, não. Eu vim aqui para dizer para você aquilo que Jesus mandou eu dizer: prepara-te, igreja, porque a qualquer momento eu posso voltar e raiar nas nuvens e buscar a minha igreja. Lembre-se do lenço, ele está dobrado. A qualquer momento o mestre pode voltar. Você quer subir com ele? Você quer subir com ele? Você quer subir com ele? Então seja como as 5 prudentes, as 5 virgens prudentes, que quando o seu Senhor, quando elas ouviram o som, a hora o mestre está vindo, elas estavam com os azeites na lamparina. Não seja como as outras 5, que deixou o azeite, gastou o azeite à toa, e quando ele voltou, elas ficaram. Foi uma mensagem bem simples, mas eu vim fazer aquilo que Deus mandou e dizer para você: prepare-se, Jesus está voltando. Que Deus abençoe. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Fica aqui, Ítalo. Em nome de Jesus. Vem para cá, benção. Amém? Daqui a pouco a gente vai estar ceando. Deixa eu te ir, só para você entender melhor a mensagem. Que mensagem poderosa, hein, benção? Quem entendeu o que Deus falou? Eu vou lhe dar um versículo que dá a base. Que Ítalo diz que esse evangelista tem tudo para ser João. Versículo 2, olha o que diz: então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus ama. Jesus ama todo mundo, amém? Só que tinha 3 que era xodózinho dele. Tinha 3 que ele dizia: ó, coloca a cabeça aqui no ombro que eu gosto. Tinha 3 que ele dizia: deixa eu colocar minha cabeça aqui, vai para eu repousar. Pedro, Tiago e João. Pedro, o nome aqui é citado, agora Tiago e João não. Só que quem narrou a história foi João. E quem poderia narrar melhor, a não ser alguém que vivenciou? Certo?
Segundo, sabe por que quem entendeu a mensagem foi Pedro? E aqui eu quero que você entenda algo. Quem crê que Jesus vai voltar? Escuta isso aqui que eu vou falar. Sabe por que João não compreendeu e Pedro compreendeu? Porque na ceia, antes de Jesus morrer, você sabe quem preparou a mesa? Foi Pedro. Você sabe a quem foi que Jesus ensinou como colocava um lenço e a maneira que dobrava? Foi a Pedro. É por isso que quando Pedro entrou aqui, ele viu a maneira dobrada, ele disse: eu conheço essa dobra. Eita, sabe o que é que eu entendo aqui? Quem está ligado com Jesus não precisa fazer muita coisa não, só um simples sinal, e a gente entende que é a voz do Mestre falando conosco. Agora tem uma coisa, para eu entender, eu tenho que viver com Ele. Para eu entender, eu tenho que ter comunhão com Ele. Sabe por que Pedro entendeu? Sabe por que Pedro entendeu? Quando as ondas estavam balançando aquele barco que Jesus acalmou, o único que teve a ousadia de dizer: se tu é Jesus, deixa eu andar sobre as águas. Vem. Pedro deu o primeiro passo, o segundo passo, aí começou a afundar. Aí tem muita gente que prega dizendo: ah, mas ele afundou. Mas ele é o único que pode dizer: olha, além de Jesus, quem andou sobre as águas foi eu. Eu afundei, mas eu pisei. Dei 2 passos, mas eu pisei. Sabe por quê? Foi revelado a Pedro. Sabe por que Pedro foi escolhido por Cristo? É porque, irmãos, Deus quer pessoas que querem uma intimidade verdadeira com Ele. Quantos discípulos haviam? Quantos? Quantos entenderam a mensagem de Cristo? Quem é você? É a diferença ou é a multidão? Sabe o que é que eu estou vendo hoje dentro da casa do Senhor? Multidão, mas não estou vendo diferença. Quem é diferente, fala diferente, se porta diferente, anda diferente, dá testemunho de vida diferente. Tem sede de vir para a igreja, e não é para vir para ficar sentado olhando de cara fechada, é vir para adorar e se derramar. Tem sede de chegar em casa, abrir a palavra e dizer: Deus, eu quero te conhecer. Tem sede de dobrar o joelho e dizer: Pai, eu creio que tu pode falar comigo hoje. Tem sede de fazer o melhor pela casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: os sinais da volta de Cristo estão por aí. E sabe só quem entende? Quem tem intimidade. O mundo está todo despercebido. E os sinais aí, ó. Cada dia é um sinal. Cada dia é um sinal. Crise financeira, guerra, rumor de guerra, pai matando filho, filho matando pai, o amor se esfriando. E quando eu falo amor se esfriando, é até dentro da igreja mesmo. Os sinais estão sendo lançados. Olha só, sabe quem é que está entendendo? É Pedro. É quem tem intimidade. Quem não tem intimidade, ele está fazendo da igreja um hobby, uma diversão, um clube social. Mas quem tem intimidade, ele está vindo buscar, aprender. Quem tem intimidade, ele está querendo mudança de vida. Quem tem intimidade, ele diz: olha, eu sei que eu era um pecador, eu sei que eu era um drogado, eu sei que eu era um alcoólatra, um prostituto, mas hoje eu quero intimidade com meu Deus, eu quero andar com meu Deus, eu quero conhecer o meu Deus. Quando eu estou falando aqui, sabe o que é que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração?
Se a minha igreja entendesse o que eu tenho para ela. Meu irmão, o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente vivencia. Deus quer derramar uma glória tão grande sobre a nossa vida. Deus quer impactar a nossa família de uma maneira tão linda. Deus quer impactar essa cidade de uma maneira tão linda. Ora, sabe quem é que Ele está chamando hoje? A diferença. Ele não quer a multidão, Ele quer a diferença. Aleluia. Quem aqui quer ser a diferença? Quer ser a diferença? Só diminui um pouquinho. Bem pouquinho, Valmir. Continua dedilhando mais. Quer ser a diferença? Perdoa quem te magoou. Quer ser a diferença? Sai do teu direito e dá o direito àquele que mesmo errado está mesmo errado. Eu não perdoo porque eu estou no direito. Quem tem que me pedir perdão é ela, é ele. Está ceando, é? A gente vai ler uma passagem aqui. Meu irmão, Jesus não quer somente uma multidão. Ele quer adoradores. Jesus não disse que veio para uma multidão, Ele disse que veio para os verdadeiros adoradores. Aí eu lhe faço uma pergunta: e se Jesus voltasse agora? Em você que está afastado da presença de Deus, meu Deus, eu vou falar porque papai está mandando, ainda tem um tempinho aqui. Você que está afastado, que está brincando com Deus, diz assim: Deus é misericordioso, qualquer momento eu peço perdão e estou de volta, glória. Deus conhece a intenção do teu coração, hein? Não brinca com Ele não, que tu é servo e Ele é Senhor. Você que está na casa de Deus, você que está vindo para a igreja, mas que aí fora está com um pecado encoberto. Você pode se esconder do pastor, dos obreiros, do teu líder, mas de Deus, irmão, você não vai prestar conta comigo não, irmão. Não é comigo não, coitadinho de mim, só a graça. Você vai prestar conta com Ele, irmão.